Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Maquiavel escreveu isso há mais de 500 anos, e ainda assim, a maioria dos homens continua se perdendo por algo mais frágil que o ouro: a aprovação feminina. A tragédia é simples. O homem moderno entrega o trono por um beijo, implora por migalhas de atenção e se ajoelha diante de quem deveria correr atrás dele, não porque é fraco, mas porque foi condicionado a acreditar que amor se conquista com esforço e submissão. O que você vai ver neste vídeo não é para qualquer um. São 5 regras ocultas que regem o jogo invisível da atração. Um jogo onde presença vale mais que palavras e ausência mais que promessas. São ideias afiadas que cortam as ilusões que você herdou sobre o que atrai uma mulher de verdade. Elas não nascem de fórmulas baratas de paquera, mas do sangue coagulado entre a psicologia da atração e a frieza cirúrgica de Maquiavel. Porque a verdade é incômoda. Quanto mais você corre atrás, mais ela foge. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais indigno se sente. E quanto mais você precisa ser escolhido, mais você já perdeu. Essas regras existem para homens que estão prontos para retomar o controle. Não apenas das mulheres, mas de si mesmos. Se você acha que merece respeito, mas vive sendo ignorado, se sente que há algo errado, mas não consegue nomear, ou se não quer perder mais oportunidades, esse vídeo pode ser o início de um caminho sem volta, porque uma vez que você vê a verdade, não tem como voltar a ser o mesmo homem de antes. A liberdade dói, portanto, sente-se e respire fundo. Deixa que essas ideias penetrem sua mente como um antídoto de cura, porque quando você para de se rebaixar, elas começam a rastejar por você. Primeiro princípio, a inversão de poder. Existe um tipo de homem que não se apressa. Ele não compete, não reage com desespero, não tenta convencer ninguém de nada. Ele observa, ele sente, e quando se move, é como quem já venceu por dentro. Esse homem entende algo que a maioria nunca entendeu, que em certos jogos o segredo não é caçar, é atrair o suficiente para ser desejado. Enquanto muitos confundem iniciativa com urgência, ele se torna o tipo de presença que planta dúvida e desejo ao mesmo tempo. Ele não chega como quem pede entrada, ele chega como quem muda o clima. A maioria dos homens acham que a mulher é o prêmio a ser conquistado, e aqui está o engano. Você é que deve ser o prêmio. Maquiavel não escreveu sobre amor romântico, mas escreveu sobre poder, e o amor é o território mais selvagem do poder humano. A mulher, mesmo sem perceber, escolhe com base nesse instinto selvagem. Ela sente, ela pressente, e ela recua ao menor cheiro de necessidade. O erro fatal de muitos homens é se aproximar com o coração na mão e a expectativa no olhar. Querem ser aceitos, querem ser salvos, mas o homem que é visto como presa nunca será tratado como prioridade. Existe um mecanismo silencioso no desejo feminino. O que vem fácil é descartado, o que insiste é esquecido, o que implora é desvalorizado. Não é maldade, é seleção, natural emocional. E quando você aparece como quem já está entregue, como quem se molda para agradar, você já perdeu o jogo. Porque ela não quer o cara que se molda fácil, ela quer uma rocha. Algo firme, que não vacile ao primeiro olhar. Algo que permaneça mesmo quando ela tenta abalar. Isso, para o inconsciente feminino, é segurança. E segurança é atração primitiva. Você precisa entender isso. O poder não está em ter, está em escolher o que não ter. Quando você se torna seletivo, quando passa a agir como quem não está faminto, algo muda. Ela sente. E essa sensação de não ter controle sobre você acende nela o que muitos tentam gerar com elogios e mensagens infinitas. O homem que sabe dizer não, que recua quando necessário, que não se abala com o silêncio. Esse homem domina a arte do valor, porque o verdadeiro valor nunca corre atrás. Ele se posiciona. Ele impõe presença até na ausência. Essa é a primeira regra maquiavélica da sedução. Nunca pareça disponível demais. Torne-se o homem que ela quer decifrar, não aquele que ela já leu e guardou na gaveta. Abandone a ânsia de agradar, destrua a necessidade de aprovação e comece a viver como quem não tem tempo para ser validado.
Cuide do seu corpo como quem constrói uma fortaleza. Cuide da sua mente como quem protege um templo. E quando sua vida for tão interessante, tão densa e tão cheia de si, ela vai querer fazer parte não porque você chamou, mas porque você não chamou. Segundo princípio, o silêncio que seduz. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é presença concentrada. É aquele silêncio que olha nos olhos e diz mais do que 1000 palavras, que não preenche os vazios com falas ansiosas, mas com a segurança de quem não precisa se justificar. Mulheres percebem isso. Elas sentem quando um homem está em paz com seus próprios fantasmas, quando ele não precisa explicar cada detalhe da própria história para ser compreendido. Esse silêncio não é muro, é portal. Um convite sutil que diz: você vai ter que merecer cada parte minha. Não existe sedução sem espaço para a imaginação. E o silêncio é o território fértil onde a fantasia nasce. Quando você despeja tudo, entrega seus traumas, desejos e medos de uma vez só, você se transforma em um roteiro previsível. Ela lê seu manual inteiro antes mesmo do segundo encontro e, com isso, perde o interesse pelo próximo capítulo. Mas quando há pausas, quando há reticências em vez de ponto final, o mistério se instala. E o mistério não afasta, ele atrai. É ele quem planta a dúvida, a curiosidade, o desejo. O homem que entende o poder do silêncio sabe que não precisa correr para ser validado. Ele não usa o discurso como escudo, não tenta impressionar com feitos ou dores. Ele deixa espaços, não preenchidos, não por frieza, mas por inteligência emocional. Porque ele sabe que o interesse verdadeiro não nasce do que se entrega fácil, mas do que se conquista devagar. Mas cuidado, não confunda silêncio com ausência. O silêncio que seduz não ignora, ele observa. Ele ouve mais do que fala. Mas quando fala, cada palavra tem peso. Esse tipo de homem é como um livro raro, que se lê devagar, saboreando cada linha, com medo de terminar. Ele não precisa gritar para ser notado, porque seu silêncio já ocupa espaço. E quanto mais ela tenta decifrar, mais envolvida se sente. Ser esse tipo de homem exige autodomínio. É não se render à ansiedade de ser compreendido de imediato. É entender que o que realmente seduz não é o que você mostra, mas o que você escolhe guardar. Ela vai perceber que você tem camadas, vai intuir que há dores e vitórias que você não compartilha com qualquer uma. E esse respeito por si mesmo é o que a faz te respeitar. Princípio número 3. A frieza controlada. Há uma cena silenciosa que se repete noite após noite na vida de muitos homens. Ele olha o celular. Nenhuma resposta. Revê as mensagens, analisa cada palavra, cada vírgula. Sente o peito apertado e aquela vontade de mandar outra mensagem. E então, num surto impulsivo, escreve mais uma vez: você está bem? Fiz algo errado? Por que sumiu? Queria conversar com você. Esse é o instante exato onde a atração se esvai, não por maldade, mas por instinto. Porque o homem que não consegue conter seu desespero torna-se emocionalmente frágil, e ninguém deseja aquilo que parece desabar com um sopro. Maquiavel, no âmago de sua filosofia, ensinava que o verdadeiro líder é aquele que não se abala com o caos. Ele pode sangrar por dentro, mas por fora permanece erguido, porque ele sabe: quem se mostra fraco demais diante do inimigo não conquista o respeito nem a vitória. Agora, transpõe isso para o campo do amor. O inimigo não é ela, é sua insegurança, sua necessidade desesperada de validação, sua pressa em obter garantias antes mesmo que o desejo possa amadurecer. Você precisa entender algo profundo, quase brutal. A emoção descontrolada é um convite para o desprezo. Não importa o quanto você diga que ama, que se importa, que quer estar perto. Se suas palavras são regadas por ansiedade e dependência, elas não seduzem, elas sufocam. As mulheres percebem isso. Elas não precisam de um mapa para saber quando você perdeu o controle da sua bússola interna. Nesse ponto, o que era atração vira pena, o que era encanto vira incômodo. Mas o homem que domina suas emoções não as reprime, mas as governa. Esse sim irradia algo raro, estabilidade. Ela pode cancelar um encontro, ela pode demorar a responder.
Ela pode até provocar e testar, provocar de novo. E ele apenas observa com um leve sorriso e segue sua rotina, não por frieza, mas por disciplina emocional. Ele é como uma árvore no meio da tempestade, balança, mas não quebra. E toda mulher, consciente ou não, busca esse tronco firme ao qual possa se apoiar. Mas aqui está o ponto crucial. Você não se torna esse homem de um dia para o outro. É preciso prática. É preciso sangrar em silêncio muitas vezes. Porque quando você consegue ver a própria emoção surgir e escolher o que fazer com ela, você deixa de ser um animal instintivo e se torna um soberano, um imperador de si mesmo. E é aí que ela começa a respeitar você. Não por medo, mas porque diante de sua calma, ela sente segurança. Diante da sua ausência de desespero, ela percebe valor. Então, da próxima vez que o caos ameaçar te invadir, respire e volte para o seu corpo. Faça silêncio dentro de si e lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém que não reconhece o seu valor. O homem que segura suas emoções diante de um teste honra sua soberania. E esse autocontrole sereno é o que faz dela não apenas uma mulher interessada, mas uma mulher em estado de reverência. Quarto princípio, impor limites. Há um ponto quase imperceptível onde o homem deixa de ser ele mesmo para se tornar aquilo que ela quer que ele seja. É uma linha sutil que muitos cruzam sem perceber. Um gesto ignorado aqui, um incômodo silenciado ali. E quando vê, já não há mais espaço para sua verdade. Nesse espaço vago, o respeito evapora. E com ele, o desejo. O que começa como tentativa de agradar termina como perda da própria essência. E a mulher, que poderia se encantar, se afasta não por maldade, mas por instinto. Porque onde não há limite, não há fascínio. O homem que vive para agradar pensa que está ganhando pontos, mas está queimando sua autoridade a cada sim que queria ser um não, a cada tolerância que esconde incômodo. Ele se apaga um pouco mais. E a mulher sente. Ela testa não por crueldade, mas por busca. Quer saber se ele é raiz ou vento, se é presença firme ou apenas mais um querendo aprovação. Por isso chega atrasada, responde com frieza, muda os planos de última hora. E observa, não o que ele fala, mas o que ele permite. Um homem que não impõe limites não é confiável, nem desejável. Não porque falte nele gentileza, mas porque sobra nele medo. E o medo é o cheiro que mata o encanto. O limite não é muralha, é bússola. É o que mostra que ele se ama o bastante para não aceitar migalhas. É o que separa o que ele oferece do que ele tolera. E a mulher, quando percebe essa linha clara, pode até recuar, mas nunca o verá como fraco, porque limite não afasta quem tem maturidade, aproxima quem tem valor. Há um tipo de respeito que só nasce do não dito com firmeza e calma. O homem que consegue olhar nos olhos e recusar sem drama, sem raiva, mas com convicção, acende uma faísca ancestral. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem agradar para ser aceito. Ele sabe que a própria presença já é suficiente. Ele não negocia sua dignidade. E por isso atrai, não a curiosidade rasa, mas a admiração silenciosa que vira desejo. No fim, o limite invisível é o que separa o homem que é escolhido do que é apenas usado. E o respeito é o chão onde o verdadeiro desejo pisa firme, sem tropeçar. Quem não sabe dizer não, vive na ilusão de estar acompanhado, mas está só, porque abandonou a si mesmo. Princípio número 5. Autossoberania. Há um momento decisivo na vida de um homem em que ele precisa escolher entre seguir seus impulsos ou permanecer em sua missão. É quando ela aparece, com um olhar que seduz, com um encanto que mexe no eixo, e sem perceber, ele começa a ceder. Uma hora aqui, um treino ali, uma meta que vira talvez. E quando vê, seu mundo já não gira mais em torno de si, mas ao redor dela. E o problema não é amar, é esquecer de si no processo. Porque quando o homem abandona o próprio centro para orbitar o outro, ele deixa de ser sol e vira sombra. O soberano de si entende que, por mais encantadora que seja uma mulher, ela não pode ser a razão do seu movimento. O desejo é natural, mas a direção precisa ser firme.
Ele não interrompe a construção do seu império por ninguém. Ele continua criando, escrevendo, treinando, liderando, vivendo sua verdade. Porque sabe que um amor que exige o abandono de si não é amor, é prisão. Ele não se curva ao perfume nem ao drama. Ele escuta, sente, reconhece, mas não se desmonta. E é justamente por isso que ele é percebido como raro. Há um poder silencioso no homem que segue seu caminho mesmo com o coração acelerado. A paixão pode vir e balançar as estruturas, mas não derruba o que foi construído com disciplina. Ser soberano é manter a palavra consigo mesmo, mesmo quando a voz dela soa como um convite para parar. É resistir ao conforto que desvia da missão. É entender que a verdadeira conquista não está em possuí-la, mas em não se perder enquanto a deseja. E isso muda tudo. Ela percebe quando está diante de um homem que não se quebra para agradar, que não se anula para ser aceito. Porque a mulher de verdade não quer um escravo da paixão. Ela quer um rei que a convide para um reino já construído, que não precise ser resgatado, mas que saiba oferecer abrigo, que não peça garantias, mas ofereça direção. O soberano não depende da presença dela. Ele celebra a própria companhia e a compartilha por escolha, não por carência. Ser soberano de si é carregar uma presença que fala antes das palavras. É sentar-se em um trono interior que ninguém pode tirar. E quando você se torna esse homem, você não atrai qualquer mulher. Você atrai a que está pronta para caminhar ao lado, e não para te carregar nos braços. O amor, então, deixa de ser uma fuga e se torna uma aliança entre dois inteiros. E é aí que tudo começa a florescer. Essas não foram apenas 5 regras. São 5 lâminas afiadas, apontadas não para o outro, mas para dentro. Não para manipular, mas para lembrar. Lembrar que, no fundo, não se trata de conquistar uma mulher, mas de não se perder de si mesmo ao desejar alguém. Você para de correr, não porque desistiu, mas porque entendeu que para ser desejado, precisa primeiro ser inteiro. Você deixa de se explicar demais, não por frieza, mas porque percebeu que o mistério não é ausência, é densidade. Você domina suas emoções, não porque virou pedra, mas porque sabe que o mundo já está cheio de homens que desmoronam por qualquer coisa. Você diz não quando necessário, porque entendeu que o verdadeiro sim só tem valor quando nasce de um limite. E, acima de tudo, você segue sua missão, porque o amor que vale a pena nunca desvia o homem do seu caminho. Ele caminha ao lado ou fica para trás. Então, se você chegou até aqui, olhe-se no espelho e pergunte: você é o caçador ou o altar? Você espera ser escolhido ou vive como quem já se escolheu? No fim, Maquiavel não estava falando apenas de política. Estava falando de algo muito mais íntimo. O poder de permanecer firme quando tudo convida você a se curvar. Se essas ideias despertaram algo em você, lembre-se de deixar um like no vídeo. E se você já está pronto para o próximo nível, então inscreva-se no canal para continuar essa jornada de fortalecimento mental. Aqui, cada vídeo é um convite para você se tornar alguém que o mundo não consegue abalar. Nos vemos no próximo vídeo.